o tropeiro, ó o tropeiro. Tem do Galo, tem do América, tem do Cruzeiro, ó o tropeiro. Tropeirão Cash, no ritmo de Galvão Bueno, é prata, meu amigo Anderson. Tu viu hoje as meninas, Anderson? Eu vi a Mayra, vi a Rebeca, ou seja, até agora a mulherada tá mandando muito bem nos jogos, assim. E a história da Mayra e da Rebeca é muito boa, assim. A Mayra é terceira medalha consecutiva olímpica. Ah, mas é bronze, né, gente? E quem acompanha um pouco vê a dificuldade que é, porque tem campeão do mundo tudo quanto é jeito, na terra dos japoneses, que inventores do judô, você ganhar outra medalha olímpica, assim, o judô brasileiro é um negócio fora da curva, assim, impressionante. Assim. A história da Rebeca, então, nem se fala, é um negócio surreal. Aquela história clássica de filme, né? O pai abandonou, a mãe criou um sacrifício, e aí levou pro esporte, começou aquela coisa lá em Guarulhos, depois foi aí conseguiu ir pro Flamengo, aí o negócio foi crescendo e ninguém colocava ela com chances. Todo mundo tava apostando na Flávia Saraiva e também nos masculinos, né? No Arthur Nori, no time masculino chegar à final que não conseguiu. O Zanetti ainda tá no páreo, né? Mas só nas argolas. Mas assim, ela veio de mansinho pelas beiradas assim e mandou ver. Aquela história, a gente foca em umas coisas, às vezes, esquece da essência. É a miopia que a gente tem. É difícil, meu amigo, mas assim, é muito bom saber. A gente tem uma galerinha que se esforça o triplo e consegue os resultados, né? Então, vamos falar hoje a pauta é diferente, mas é só para a gente pontuar. Estamos gravando hoje, dia 29/7, falando sobre Hulk. E aí a gente está falando de coisa de força, né? Essas coisas todas do futebol, do Atlético. E a gente grava isso no dia que as meninas ganham a terceira medalha individual, né? A menina do judô. E a Mayra, que é um nome difícil, eu tenho sempre Maíra, mas não é Maíra, é Mayra. Não, dela é com Y, inclusive. E a Rebeca Andrade fazendo história na ginástica. Na ginástica, não. Ela não ganhou uma por aparelho, ela ganhou uma prata no geral. É surreal o que essa menina fez. E é surreal o que nós vamos falar aqui hoje, né, Anderson? Então, um abração para as medalhistas olímpicas. Vai vir mais. Nós vamos fazer um tropeirão, só fazer um balancinho sobre a Olimpíada. Aí a gente fala um pouquinho de cada coisa. Hoje, o assunto é focado em quem? Em O Incrível Hulk. Anderson, vamos começar. Antes de começar, vou tocar o sino, né? Vamos falar de Hulk? Precisamos falar sobre Hulk, Anderson? Precisamos falar sobre Hulk. Então, toca o sino, que precisamos falar sobre Hulk. O Hulk virou tema na boca de Casagrande, né, Anderson? Vamos fazer citação. Vamos fazer citação a quem que se deva. Eu não gosto de Casagrande, acho que comenta mal para toda a vida. Mas o Casagrande foi uma das primeiras vozes a falar. Precisamos falar sobre Hulk. Precisamos falar sobre Hulk na seleção. Precisamos falar de Hulk na Copa do Mundo. E aí, Anderson? Não, primeiro eu quero trazer uma curiosidade interessante. O Hulk chama Givanildo Vieira de Souza. Você sabe por que ele chama Givanildo, Júlio? Não. Em homenagem ao Givanildo, ex-técnico do América, que foi ídolo do Santa Cruz lá na década de 70, primeiro jogador de um time nordestino a ser convocado para a seleção brasileira. Jogava muito, mas muito mesmo. O Givanildo. O Hulk, o pai dele era fã do Givanildo e deu o nome dele em homenagem ao Givanildo do Santa Cruz, o rei do acesso, que já passou pela América tantas vezes aqui. Inclusive, poderia estar que o Cruzeiro devia ter chamado desde o começo, mas não chamou. Exatamente, assim. Mas, assim, agora voltando diretamente a ele. Bem, eu primeiro quero fazer uma retificação, assim. No início do ano, quando o Hulk chegou, eu disse que o projeto todo em torno dele era muito perigoso para o Atlético, porque
o Hulk talvez não poderia apresentar um futebol suficiente para isso. Ainda mantenho a opinião que é um projeto só cercado em torno do Hulk, é muito perigoso, porque você tem um pilar só. Mas nós temos que ter hombridade também de admitir que ele está superando todas as expectativas assim, e hoje ele certamente é o principal jogador do futebol brasileiro. Não é o principal jogador do Atlético, é o principal jogador do futebol brasileiro. O Hulk ele está agregando para o Atlético não só na questão esportiva, com seus 16 gols, 9 assistências, participação assim, em praticamente todos os gols do Atlético do ano, assim, de várias formas, ou dando passe, ou fazendo no gol, ou mesmo começando a jogada, mas também fora dele. Porque ele consegue, ele tá. Sabe quando o cara se diverte? Ele já tá rico, gente. Ele não precisa mais de dinheiro. Então ele está realizando o desejo de disputar competições no Brasil que ele não conseguiu. Por quê? O Hulk saiu do Brasil com 17 para 18 anos, lá do Vitória da Bahia, e foi para o Japão. Então ele não sabe o que é jogar profissionalmente no Brasil. Ele não sabia o que era disputar um estadual. Ele não sabia o que era disputar uma Libertadores. O Campeonato Brasileiro, esse é o primeiro Campeonato Brasileiro do Hulk. Entende assim a magnitude da coisa? E ele não transforma isso num mega evento diário. A coisa que ele mais celebra no dia a dia dele é a família, os filhos, a coisa toda assim. Vai ter algum momento ou outro, teve algum momento de crise, que ele reclamou com o Cuca lá que jogava pouco, não sei o que e tal. O Cuca admitiu isso depois, o que o Cuca falou assim, que o Hulk, ele fica bem jogando. Um cara daquele tamanho, você não pode deixar a máquina enferrujar. Tem que estar sempre em atividade. Ele completou 35 anos agora, mas os 2 últimos jogos que ele fez contra o Bahia, por exemplo, tanto no domingo pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil, ele deu umas arrancadas assim, que ele, com a força dele, saiu trombando, derrubando a zagueirada toda assim. Aí eu devolvo uma pergunta pro meu companheiro aqui de podcast. O Hulk está tão acima assim dos caras? O futebol brasileiro está com um nível tão baixo assim, que um jogador que ficou de 35 anos, que ficou a maior parte da carreira, praticamente toda, jogando no exterior, chegando aqui fazer essa diferença toda. O que você pensa, meu caro Gilvan Marçal Madalena? Quem me conhece no Tropeirão Cast e já escutou esse maravilhoso e degustável podcast sobre futebol mineiro e outros quitutes, sabe que, para mim, o Hulk é um jogador mediano para medíocre. Mas o futebol brasileiro está abaixo dele. E aí o Hulk, dedicado... Aí vamos lá, né? Eu não tenho nada contra o jogador mediano ou medíocre. A diferença é que, como o Hulk é um cara dedicado, um cara que sabe das suas limitações técnicas e sabe do potencial das limitações físicas num jogador com 35 anos, mesmo ele sendo um jogador forte não quer dizer saudável, viu, gente? Forte tem um monte. Saudável nem todo mundo é. Ele batalha diariamente para se manter forte, saudável e o mais importante do futebol, competitivo. Ele é competitivo. Ele é chato. Ele enche o saco, ele tromba, ele perna, ele faz falta que não precisa. Ele se interessa pelo jogo. E aí, quando você vê alguém se dedicando pro trabalho, daquilo que você ama, que é o seu time, como é que não gosta do cara? Até o Casagrande tá pedindo. É a discussão do boteco mineiro cara, o Hulk tá precisando ir pra seleção. Pô, o Hulk tá carregando o time no galo nas costas. O Hulk não é só fazedor de gol, não. Olha as assistências dele. O Hulk já passou... Como é que é o nome do meio de campo lá da Argentina que veio do River? O Nacho Fernandes. O Hulk já passou o Nacho na idolatria aí. Lógico, o Nacho joga muito mais. Mas como o Hulk está sendo mais interessante para os resultados do Atlético, o Hulk é o trend topics da boca do atleticano. O que você acha? Não, mas é isso mesmo. O Hulk se transformou na figura central hoje do Atlético e na verdade, uma coisa positiva, mas é um problema também ao mesmo tempo. Porque quando consegue marcar a jogada Hulk,
seja ele na arrancada, porque o que o Boca Juniors fez na Libertadores, que neutralizou ele? Você tinha a primeira marcação, aí a segunda já trombava nele, e a terceira já arrematava para derrubar. Esse foi o jogo para catimbar o Hulk. Então o Atlético ele não está conseguindo uma alternativa que consiga suprir um momento que o Hulk não esteja bem no jogo, ou que ele tenha sido substituído, ou para mudar até mesmo o esquema de jogo. E isso é perigoso, assim. Mas eu concordo plenamente com o que você fez. Ele é um cara batalhador, é um cara que ele põe muito menino aí que está começando cheio de perna, que fica mais preocupado em redes sociais do que trabalhar dentro de campo, no bolso. Ele com 35 anos, ele dá uns piques aí que eu não estou vendo, os meninos aí. Ele treina no Atlético, o fisiologista do clube falou que ele tem uma média de perda de 5 quilos por jogo, por tanto que ele transpira, tanto que ele queima, assim. Então, assim, é um jogador que tem uma estrutura física especial, isso é indiscutível. Mas o Atlético também precisa ter uma estrutura tática e dentro de campo, pensando que esse destaque todo mundo já vai ficar de olho. Ó, tem que segurar ali. Tem que colocar. A questão toda essa discussão que o Atlético precisa do Hulk. Tá óbvio que o Atlético precisa pensar no lado B pro Hulk, seja com o Savarino ou com alguma outra ação ofensiva que possa compensar no caso dele ser bem marcado. Isso todo mundo sabe, esse é um debate que a gente já teve aqui no Tropeirão Cast. A pergunta tá na hora do Tite chamar o Hulk? O negócio é o seguinte, o negócio do Hulk. A seleção brasileira está numa fragilidade ofensiva que você tem um grande jogador hoje, que é o Neymar. Gente, 9 fora, você pode gostar, mas assim, o extra classe você tem o Neymar. Você tem o Roberto Firmino, assim, que não tá mal. O Gabriel Jesus, o Tite insiste em utilizá-lo mais como um meio de campo, um quinto homem do meio de campo, fechando. Você tirou as características dele de velocidade do Palmeiras, até mesmo do Manchester City, assim, que fica mais perto do gol. Entendeu? Então, assim, o clamor pelo Hulk... E você tem o Richarlison. Assim, e tem o Richarlison. Os indiscutíveis nessa seleção é o Neymar e o Richarlison. Os outros eu não sei se vai para a Copa do Mundo. O Firmino, nesse momento, não iria. O Gabigol não foi bem na seleção, mas acho que o Gabigol precisa insistir com o Gabigol mais, o Tite precisa tentar, entendeu? A briga do Gabigol é com o Richarlison, né? Entendeu? Uhum. Para as pontas, o Gabigol pode ser uma opção mais flutuante, o Richarlison mais fixa. Ok. Mas o Hulk, ele estaria pegando a vaga do Gabriel Jesus. A pergunta é, Gabriel Jesus ou Hulk? Para de enrolar. Hulk. Isso, cara. É isso que as mesas dos botecos belo-horizontinos está debatendo, que eu não sei se está sendo debatido isso em outras mesas de boteco Brasil afora. Que o Hulk precisa mostrar mais? Não sei, acho que não. Eu acho que para as eliminatórias, o Gabriel Jesus precisa fazer um milagre no Manchester City para poder. Se que vai continuar lá, né? Porque depois dessa que o Manchester City perdeu o título, tá na hora de dar uma oxigenada, né? Sim, precisa dar uma. Porque é um estilo de jogo assim que a seleção brasileira não tem. Você não tem um atacante que tem força, consegue ter aquela penetração na área adversária assim, meio que na marra, meio que trombador, porque todos os jogadores do ataque da seleção brasileira são muito leves. O Gabriel Jesus é leve, o Neymar é leve, o Firmino é mais leve, assim. Então não tem muito jogo de contato físico que às vezes precisa. Você teria uma outra concepção de jogo, né? Com a presença dele. Precisa. Eu acho que, no mínimo, o Hulk tem que ser uma opção de banco hoje na seleção brasileira. Isso. É uma mudança. Você precisa ter jogadores assim. Como é que você deve compor um elenco? Você tem que ter um elenco assim, eu penso o jogo assim, mais toque de bola, mais triangulações, um jeito mais avançado de jogar. Beleza. Mas você tem que ter alternativa no seu elenco quando o jogo não permite que você tenha só esse jogo mais leve. Quando você tem um antijogo, qual que é o antídoto?
para que se o adversário vier com um antijogo. Não, vamos jogar o nosso mesmo futebol. É por isso que perde a Copa do Mundo, né? Então, assim, Isso, você não tem mudança na estrutura do time, não consegue ter jogadores para mudar a estrutura do time. agora, o Hulk vai mostrar muito mais do que mostrou em 2014 numa seleção, você acha? Cara, eu também acho difícil, sabe? Porque, mas assim, eu vou dar fazer um adendo nisso. Era um time meio desorganizado. Não, em sim, 2014. jogador bom em time ruim continua o time sendo ruim, né? Mas ele não é um jogador com excelência, nem com 35 Não, ele não é anos também não é. extra-classe. Mas Não. ele está entregando muito mais do que se achava que ele podia entregar. Por Tem isso gente que você fez com aquele menos adendo. de 30 que já está mais aposentado do que o Hulk. Sim. O que eu acho que pode ser frustrante é a gente achar que ele pode entregar mais do que entregou em 2014. Sim. Não, ele vai entregar parecido. aquilo ali, e se o time tiver uma concepção legal, ele pode ganhar umas estrelinhas a mais, entendeu? Mas não acho que ele vai ser a solução do nosso setor ofensivo da seleção. Sabe? Não, também acho que não vai ser a solução, mas assim, igual você falou, ele tem que ser uma alternativa, nem que seja para o banco, pelo menos para testar, porque você não muda a característica do jogo da seleção brasileira, se for pensar. Entendeu? Você não muda. E você tem hoje um ataque da seleção brasileira muito assim, monotemático. As opções que tem no banco são muito parecidas com as que tem no time titular, mesmo fazendo a alternância. O Hulk pode ser uma possibilidade disso, fazer isso. Não se pode falar, agora já compararam ele com o Robin, porque ele é canhoto, cortava, etc e tal. Não é isso, gente. Longe disso. Ele não mudou só porque ele está numa temporada boa que de repente ele virou super craque. Ele nunca foi super craque. Ele sempre foi um jogador. Acho que a gente está elogiando ele. Nós paramos o Tropeirão Cast para falar só sobre Hulk, porque o cara merece. O cara merece a nossa atenção, merece esse debate. É um debate que precisa ser maior do que de Minas, porque assim, Sim. O cara tá jogando muito bem. Beleza. Talvez seja a melhor fase que nós vimos do Hulk jogar. Porque nós estamos acompanhando mais de perto. Mas e tem que ponderar aquilo que você falou, que o Hulk ele pode estar muito acima do futebol brasileiro, porque o futebol brasileiro está muito lá embaixo, entendeu? Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Agora que o time do Flamengo acordou, nós estamos entrando para o 8º mês do ano, entendeu? Agora que... o Flamengo assim, beleza, cansamos do Rogério Ceni, agora vamos acordar. Sim. O seguinte, mas você acha que não é um erro a gente continuar levando a velharia como o Hulk para a seleção em vez de dar oportunidade para os novos? Você acha que há tempo de experimentar até a Copa do Mundo ou é melhor jogar no terreno seguro e ir de Hulk? Não, mas você tem eliminatória. A eliminatória da Copa do Mundo tem essa eliminatória gigantesca de 18 rodadas, essa coisa chata e bizarra. Um jogo ou outro, você ainda pode contar com ele assim, para até testar ele junto com o grupo da seleção brasileira. Em 2018, era Roberto Firmino, Gabriel Jesus, Neymar, Douglas Costa. O Douglas Costa, que era o jogador que poderia fazer a jogada diferente pela ponta direita, pela ponta esquerda, não machucava muito, não estava bem, continua machucando muito, tanto que ele veio para o Grêmio e continua se lesionando muito facilmente. O Hulk, mesmo que seja para o banco, pela experiência, pode ser uma possibilidade, a não ser que surja daqui um ano, daqui 6 meses, assim, um raio, mais um daqueles raios que aparecem no futebol brasileiro, que precisem desesperadamente para a seleção brasileira perder uma Copa do Mundo. Acho difícil surgir esse raio, pelo nível do Campeonato Brasileiro. Não estou vendo. O jogador mais proeminente assim, que eu vejo assim, no Brasil, joga no Brasil, é o Claudinho, joga no Red Bull Bragantino. Você tem também o Matheus Cunha, está na Seleção Olímpica. Eu não gostei, não. Eu não gostei. Eu acho ele bom. Eu acho que ele não está indo bem na Olimpíada, mas ele é muito bom centroavante. Pois é, mas justamente, entendeu? Assim, se tivesse que tirar os meninos, teria que tirar dali, né?
desse tubo de ensaio aí. O que eu vi, eu não gostei. Basicamente. Não, até agora eu também não gostei de ir no jogo da Olímpica. Assim, eu vi Brasil. E é por isso que estamos falando de Hulk, cara. Isso. Eu não gostei do que tá no tubo de ensaio. Eu falei assim, vou virar meu pescoço para outro lado. Olhei pro Galo. Uhum. E aí, por isso que esse programa está sendo feito. E eu acho que tá até em todas as redes sociais nesse momento, todo mundo já deve ter visto o esquema sauna e piscina gelada com gelo, que ele faz um tratamento, né, para poder... Ele também tem uma cama hiperbárica que de recuperação igual, assim... Isso, é um cara que se esforça mesmo, ele investe em si, sabendo que com 35, dependendo da lesão, vai levar 6 meses para ele recuperar. Então é melhor ele gastar uma grana com isso e não ficar esperando que o mundo faça, a sorte bata na porta dele. Isso é muito legal, sabe? E isso é uma coisa que, assim... beleza, os caras entram no mérito do meme, da viralização, porque o cara faz um tratamento de recuperação assim, mas eles não aprofundam, não explicam, não fazem uma matéria, sabe? Para mostrar como é que isso é importante, onde é que isso vem, por que os boxeadores usam isso, de onde vem isso? E eu quero uma entrevista com o Hulk, não, eu quero uma entrevista com esse fisiologista, fisioterapeuta, para aprofundar como isso é importante. Por quanto que custa isso? Eu cheguei a fazer uma matéria com o fisiologista do Atlético, falando justamente disso, entendendo assim, que ele explicando essa perda calórica dele muito intensa, que o clube, olha só, como o clube não conhecia o jogador, o clube demorou a entender a característica dele, assim, para fazer um trabalho específico para ele de recuperação. Para recuperar, para não ter aquela perda que culmina nesses tratamentos dele pós-jogo, assim, entendeu? Então, assim, eles já sacaram como que é a estrutura dele para mantê-lo na mesma forma. E isso é uma coisa muito louvável. O Hulk não machuca, mas isso não é só no Atlético. No Zenit, no Porto, na China, o Hulk não machucava. Nunca se machucou, assim, seriamente. Ele sempre foi um cara que se cuidou muito bem, assim, e além da estrutura que ajuda bastante, assim. Eles botam muito na conta porque o cara é fortão, o cara não apanha, mas o ligamento também... Qual que foi o problema do Ronaldo Fenômeno? Ele era um mirradinho que quando ficou forte, o organismo não estava pronto para aquela força toda. Foi estourando. Não houve um trabalho em que você... Só colocaram músculo nele. É isso aí, cara. E aí, o Hulk ele pode ser muito mais do que um jogador mediano que teve bastante sorte na vida e trabalhou, ganhou muita grana, 2 Copas do Mundo, quem sabe participa de 2014, participa dessa de 2022. E, sim, tô torcendo, porque, assim, se for gente que trabalha, que dá exemplo, pode ser um jogador mediano e medíocre, que eu acho. Ele dá bom exemplo, bota ele no holofote. E é por isso que nós estamos fazendo esse programa agora. Cara, mais alguma coisa que você quer falar sobre o Hulk? Que ele já está pronto para os duelos da Libertadores, né? Contra o River Plate. Está pleno, assim. Ele resolveu uma coisa, a celeuma com o Cuca, que na verdade o Cuca que arrumou com ele, assim, não foi ele que arrumou com o Cuca. Aí o treinador depois ele teve a hombridade, né, de reconhecer que errou, tal, e entender como é que era o mecanismo dele, assim, as coisas se resolveram. E eu acho que hoje o projeto continua sendo muito perigoso só em torno de um único jogador. Mas, assim, o retorno que ele já deu para o Atlético nos 6 meses, eu não vi nenhum reforço nos últimos 2 anos, nem com o São Paulo, nem antes, assim, dando esse retorno tão rapidamente, assim. O Hulk exporta a marca do Atlético muito facilmente. Uma coisa que eu também elogio a ele. Em todos os lugares, ele está na rede social, alguma coisa assim, ele usa os materiais do Atlético o tempo todo, ele divulga o clube, ele tem orgulho de divulgar o clube assim, e nós temos que entender assim, que realmente ele optou por um projeto esportivo, que ele tinha propostas da Europa ainda, ele tinha proposta do Besiktas, ele tinha proposta do Porto, ele tinha proposta do próprio Palmeiras aqui, que tentou algumas vezes assim, mas ele optou por um projeto que ele julgou melhor e está satisfeito. Espero que ele seja feliz e traga mais alegrias pro Galo. O cara tá com 35 anos, aí ele pega o aviãozinho dele com 2, 3 horas, ele tá na terra dele, passa 3 dias, volta 2, 3 horas, entendeu?
O que antigamente ele faria com 10, 20, 30, 15 horas, 20 horas de avião para poder chegar e ficar. Não valia a pena. Aqui eu tô perto do pessoal que eu gosto, entendeu? Assim, são escolhas, são valores. E isso deixa o cara cada vez com... Assim, eu nunca gostei do Hulk. Nunca. Sim. E estou assim, paro para sentar para ver jogar. Para ver como é que o sistema defensivo do adversário vai tentar neutralizar ele. O segundo gol do Atlético contra o Bahia, pela Copa do Brasil, ele rompeu em meio de 3 jogadores, bateu o pé na direita assim, que eles não conseguiram nem dar o tranco nele. Se desse o tranco, ia ser pênalti, entendeu? Então, assim, o futebol brasileiro realmente precisa de uma revisão para ontem, porque eu estou vendo que esses veteranos que estão voltando da Europa, de outros mercados, chegam aqui e pegam um nível de jogo que eles até relaxam, de tão baixo que está em alguns momentos. E aí o que acontece? Se o cara, essa nova ordem mundial que vai ter em breve no futebol, que é um jogador forte, um jogador tipo NBA, né? É os Cristiano Ronaldo da vida, os caras ultra preparado, que se o cara tem alguma limitação técnica, ele aprimora, você tem um problema de chute, é treino, né? Você não consegue bater falta, metade é dom, metade é treino. Beleza, eu não tenho a metade do dom, então vamos treinar o dobro, né? Para ver se eu pelo menos dá para pegar uns 20% do dom e colocar no meu treino. E aí, você pode ter jogadores do estilo do Hulk, concepção física forte, técnica mediana, mas com entrega muito grande. E aí você vai ter jogador acima da média. Vou dar um exemplo para terminar aqui, que é o exemplo que eu sempre uso, maior referência do futebol que eu tenho para mim. O senhor Cafu, tecnicamente, era cheio de defeitos. Cheio. Eu vi o começo da carreira dele. Foi corrigindo um por um. Só que a entrega dele é 3 vezes mais do que a maioria. Não à toa. Foi o que foi, entendeu? E nem era fortão. Só tinha um físico avantajado, né? Aguentava correr, que era uma beleza. Um fôlego inveja. Não necessariamente precisa ter a concepção física do Hulk. Precisa talvez ter a mentalidade, a competitividade, o esforço, a dedicação, o profissionalismo. Eu acho que a palavra que fecha esse Tropeirão Cast, precisamos falar sobre Hulk, puta merda, esse cara é profissional, viu? Sim, muito trabalhador. E nós respeitamos quem é trabalhador aqui nesse programa. É isso aí, não. Como eu sou um fã de Muricy Ramalho, se os caras batem no braço e falam que aqui é trabalho, eu torço para esse cara. E o Hulk é um cara... Convenhamos, né? O cara voltou dessa história toda e ganha uma Libertadores pelo Galo, hein, Anderson? Você tá doido? Aí você vai estar no panteão. Se ele ganha a Libertadores com o Galo, numa final contra o Flamengo em Montevidéu, tu não acha que ele tá na Copa do Mundo ano que vem, não, Anderson? Eu tenho praticamente certeza. Vai ser dificilmente. Que aí, porque o primeiro semestre de 2022, aliás, a Copa vai ser no fim do ano, né? Mas o primeiro semestre vai ser aquela coisa, né? Mineiro, a Libertadores e Copa do Brasil só no segundo semestre se decide, ou seja, dá para manter um nível de jogo bom o suficiente para ser um dos escolhidos para a Copa do Mundo. Esse time está montado em julho do ano que vem. Né? Isso com certeza. A Copa do Mundo é no final, mas o time vai estar montado. Isso. E a aposta do Tropeirão Cast, o Hulk vai estar nessa seleção. Meu amigo Anderson, um beijo, um abraço, um pix, o que você quer? Eu vou mandar um abraço pro nosso ouvinte, nosso amigo Rodrigo Rocco, hoje é aniversário dele, cruzeirense. Opa, ele tá sumido, Rodrigão. Ele tá precisando de aniversário, não apareceu, é aniversário dele, tá lá, ó. Ele tá lá reclamando com dor no joelho de frio, né? Deve ser a idade, né? Tá chegando, né? Idade, Mas esse pessoal dessa idade já tomou 2 vacinas, já? Não já? Com certeza. O Rodrigo já deve ter uns 3 a 6 meses que tomou as 2 vacinas. Abração, Rodrigo. Muita saúde pra você, meu amigo. Vamos cruzear. Só não pode falar de cruzeiro, né? Porque ele fica bravo. Fica nervoso. Mas todo mundo fica bravo. Sabe quem que o Cruzeiro deveria contratar?
O Capitão América ou o Homem de Ferro. Ah, não, esqueci que os dois morreram, né? Ih, spoiler! Beijo pra todo mundo! Ih!